Olá, muito boa tarde para você. Que bom ter a sua companhia nesta segunda-feira, 4 de agosto. A partir de agora, você ficará muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, com os assuntos que impactam a sua rotina. Está no ar o Boa Tarde Brasil, comigo, Miriam Freitas. E eu começo essa edição falando sobre a relação entre Brasil e Argentina, que voltou a ficar aí tensionada. O governo brasileiro avalia como responder às novas críticas do presidente argentino Javier Milei ao presidente Lula. As declarações foram feitas no mesmo dia em que o vice-presidente Geraldo Alckmin enviou aí um recado ao líder argentino durante a convenção que oficializou a chapa de Lula à reeleição. Olha só. O presidente da Argentina voltou a atacar Lula. Em entrevista ao jornal La Nación, Javier Milei disse que o presidente brasileiro é ladrão e corrupto e que só deixou a cadeia por uma falha processual. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón e é um corrupto. Sem um sinal de trégua vindo do outro lado da fronteira, a relação entre os dois governos segue tensionada. O Itamaraty avalia a resposta diplomática e não descarta uma nova convocação do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi. No fim de julho, Itamaraty já tinha convocado Raimondi para transmitir repulsa às declarações de Milei na convenção do PL, quando o argentino também insultou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em meio a essa crise, Geraldo Alckmin fez um recado indireto a Milei no domingo, durante a convenção que oficializou a chapa com Lula. O vice-presidente afastou, sem citar nomes, a possibilidade de interferência nas eleições aqui no Brasil. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano. A convenção teve outras menções ao cenário internacional. Lula defendeu um maior investimento em defesa nacional contra ameaças externas. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz, não é para a guerra. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. A declaração vem meses depois da operação militar dos Estados Unidos, que capturou o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lula também fez críticas ao legislativo e prometeu um governo mais combativo se for reeleito. A minha quarta presidência é para mudar muita coisa nesse país. Quero que vocês saibam. E vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje tem o poder legislativo. Nesse quarto mandato, vocês vão ver. Eu não quero Lulinha paz e amor. Eu quero Lulinha porreta, porque o básico nós já cuidamos. Agora é hora de dar um salto de qualidade. Lula disputará sua 7ª eleição para presidente. Se sair vitorioso, assumirá um 4º mandato aos 81 anos. A largada da campanha está prevista para o dia 16 de agosto, em São Bernardo do Campo. E o Partido Avante oficializou a candidatura do escritor e psiquiatra Augusto Cury à presidência da República. A decisão foi homologada durante convenção nacional realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O nome que vai compor a chapa como candidato a vice-presidente ainda não foi anunciado. Durante o discurso, Augusto defendeu mudanças no sistema político brasileiro e propôs a adoção do semipresidencialismo, modelo que divide aí funções entre o presidente da República e um primeiro-ministro. O candidato também afirmou que as negociações para uma possível aliança com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, não avançaram e estão aí praticamente descartadas. Agora, os partidos entram na reta final para definir as chapas. O prazo para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral termina no dia 15 de agosto.
E a corrida presidencial segue aí acirrada. Pesquisa BTG Nexus mostra empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turno. O levantamento indica um cenário de forte polarização na disputa pela presidência da República. Olha só. No primeiro turno, Lula lidera com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro com 37%, empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Em terceiro aparece Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos tem 4%, Romeu Zema 3%, Augusto Cury, Cabo Daciolo e Samara Martins têm 1% cada. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos ou não vão votar são 4%, não sabem ou não responderam 3%. No segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista tem 46% e o candidato do PL 45%, um empate técnico dentro da margem de erro. O segundo cenário é entre Lula e Zema, 46 para o presidente e 40 para o ex-governador mineiro. Lula também aparece à frente de Ronaldo Caiado, 46 a 42, um empate técnico no limite da margem de erro. Contra Renan Santos, o petista tem 47% e o candidato do Missão 37%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2.002 eleitores entre 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%. Agora vamos a Brasília para falar de uma decisão que terá impacto direto na campanha eleitoral deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras para a veiculação de propaganda política em carros de aplicativo, estabelecimento, limites para essa forma de divulgação aí durante o período eleitoral. O André Rosa, direto de Brasília, traz todos os detalhes desse assunto para a gente. Bom, esta decisão estabelece que carros de aplicativo não podem exibir adesivos ou outros materiais de campanha enquanto estiverem sendo utilizados no transporte remunerado de passageiros. O entendimento passa a orientar a fiscalização da propaganda eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral considerou que esses automóveis, apesar de particulares, tornam-se bens de uso comum para fins eleitorais durante a prestação do serviço. E isso ocorre porque diferentes passageiros têm ali acesso ao veículo e ficam diretamente expostos ao material de campanha. O julgamento teve como origem uma multa de R$2.000 aplicada a um candidato nas eleições municipais de 2024 em Caruaru, Pernambuco. O adesivo com o nome, número eleitoral, estava à época instalado em automóvel usado para corridas por aplicativo. E a maioria dos ministros manteve a punição, apesar da divergência apresentada durante o julgamento. E esta restrição vale a pena enquanto o veículo estiver sendo utilizado para o transporte de passageiros e não transforma o automóvel particular em um bem público. E a Justiça Eleitoral já aponta para as eleições deste ano. Mais de 563 mil urnas eletrônicas serão utilizadas para atender os mais de 158 milhões de eleitores em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral vai colocar em operação 4 modelos diferentes de urnas que, apesar das diferenças tecnológicas, mantêm aí os mesmos padrões de segurança e acessibilidade. Olha só. As eleições de 2026 serão realizadas de forma diferente, com 4 modelos de urnas eletrônicas diferentes. A informação ela foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai colocar em operação mais de 563 mil equipamentos para atender os mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar em todo o país. Os modelos que estarão em funcionamento
São as urnas UE 2013, UE 2015, UE 2020 e UE 2022. Apesar das diferenças de ano de fabricação e no design de alguns componentes, o Tribunal Superior Eleitoral afirma que todas utilizam o mesmo sistema de votação, seguem os mesmos padrões de segurança e oferecem os mesmos recursos para o eleitor. Na prática, isso significa que o eleitor pode encontrar um modelo diferente daquele utilizado na última eleição, mas a experiência de votação vai ser a mesma. O teclado continua igual, a tela mantém o mesmo formato e a sequência de votação não muda. A diferença está apenas na geração do equipamento e em melhorias de desempenho e manutenção feitas ao longo dos anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os modelos mais recentes, as urnas UE 2020 e UE 2022, representam cerca de 77% de todo o parque de equipamentos que será utilizado nas eleições deste ano. Os modelos mais antigos continuam em operação porque passaram por revisões técnicas e foram consideradas aptas para o uso. A distribuição dessas urnas é feita pelos tribunais regionais eleitorais de acordo com a necessidade de cada estado e de cada zona eleitoral. Ou seja, não existe uma definição de que Ou seja, não existe uma definição de que uma determinada cidade vai utilizar apenas um modelo específico. É possível que equipamentos de diferentes gerações sejam utilizados no mesmo estado ou até mesmo no mesmo município. Outro ponto importante é que todas as urnas passam por uma série de procedimentos antes das eleições. Elas são testadas, recebem os sistemas oficiais da Justiça Eleitoral, passam por auditorias e ficam lacradas até o dia da votação. Além disso, os códigos-fonte dos sistemas eleitorais permanecem abertos para a inspeção por instituições fiscalizadoras, conforme determina a legislação eleitoral. As urnas eletrônicas, elas completaram 30 anos de utilização no Brasil e ao longo desse período passaram por diversas atualizações tecnológicas. Ao todo, já foram produzidos 14 modelos diferentes, mas apenas 4 continuam em operação por atenderem os requisitos técnicos definidos pela Justiça Eleitoral. Para o eleitor, a principal mensagem é simples. Independentemente do modelo encontrado na sessão eleitoral, o funcionamento será o mesmo. O objetivo é garantir que todos possam votar com rapidez, segurança e acessibilidade. No dia 4 de outubro, quando milhões de brasileiros forem às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, o que muda é apenas o ano de fabricação do equipamento. Mas o procedimento de votação, as medidas de segurança e a forma de registrar o voto permanecem exatamente iguais para todos os eleitores. Volto com você. E o Tribunal Superior Eleitoral deu início aí à Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Em todo o país, a iniciativa busca aproximar a população do funcionamento das urnas eletrônicas e reforçar a transparência do processo eleitoral. Em Brasília, estudantes do ensino médio participaram de uma atividade prática para conhecer de perto como funciona o sistema de votação. Foi o primeiro de muitos contatos que os estudantes dessa escola terão com a urna eletrônica. Mas antes de aprender a votar, eles descobriram como o equipamento funciona. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE desmontou uma urna e mostrou cada detalhe do sistema. Essa placa-mãe aqui tem algumas questões principais. Primeiro, ela não tem nenhum chip que faça comunicação sem fio. Nenhum chip de Wi-Fi, de Bluetooth, nada que faça comunicação sem fio. Nem sequer, se você um cabo de rede você pode conectar, ela também não tem entrada de rede. Os representantes do tribunal ainda destacaram que o sistema eletrônico passa por mais de 40 etapas de fiscalização e auditoria. Para os alunos, a apresentação serviu para combater desinformações que circulam principalmente nas redes sociais. Vi gente
do sistema do TSE para poder falar isso é muito importante, né? Principalmente com as fake news que surgem, falando que as urnas não são confiáveis, entre outros, então eu creio que seja uma grande importância. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal explica que a ideia foi mostrar que o funcionamento da urna é simples e acessível. O que mais nos impressiona é os alunos perceberem que não tem nada de misterioso nem secreto. Então, quando eles percebem isso, é uma alegria para nós e para eles. Outro evento aconteceu aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Pela primeira vez, pessoas de todo o país puderam acompanhar a abertura de uma urna eletrônica em uma demonstração transmitida ao vivo pela internet. Tudo para reforçar a transparência do sistema eleitoral e aproximar os eleitores do processo de votação. Agora a gente volta lá para o Distrito Federal, onde o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado para relatar um novo pedido da Polícia Federal envolvendo aí o filho do presidente Lula. Este é o terceiro caso sob análise e que investiga aí a possível atuação do empresário junto a órgãos do governo federal. André Rosa, de Brasília, traz os detalhes para a gente. Olha, Flávio Dino será responsável por analisar o pedido da Polícia Federal para a abertura de um terceiro inquérito contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. E essa investigação pretende apurar uma possível atuação dele em favor de empresas parceiras junto ao governo federal. E esse pedido menciona suspeita de tráfico de influência, a distribuição do caso para o ministro, no entanto, não representa a abertura automática da investigação, porque Flávio Dino ainda deverá avaliar os elementos apresentados e decidir se autoriza o procedimento. Na semana passada, o ministro André Mendonça já havia autorizado a instauração de outros 2 inquéritos. Um deles apura possíveis interferências em negociações relacionadas à autorização para comercialização de produtos à base de cannabis medicinal no Ministério da Saúde. A segunda frente investiga uma possível atuação em contratos envolvendo a Dataprev. Bom, agora caberá a Flávio Dino decidir se existem fundamentos para a abertura deste terceiro procedimento, ali apropriando as apurações que envolve também ali as apurações que envolvem o filho do presidente Lula. E a Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraudes em benefícios do INSS e suspeitas de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos aí mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão. E a investigação tem entre os alvos o senador Everton Rocha. Cleito Pascarelli tem os detalhes. Pois é, olha, a nova fase da Operação Sem Desconto eleva o peso político da investigação. A Polícia Federal agora avança sobre o patrimônio e as relações do senador Everton Rocha. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Distrito Federal. As diligências foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A primeira distinção precisa ser feita com clareza. Mandado de busca não é condenação. O senador, os seus familiares, os demais investigados têm direito à defesa sim. As responsabilidades ainda precisam ser individualizadas e comprovadas, mas também seria errado tratar o caso como uma suspeita vaga. Não. Segundo a Polícia Federal, foram identificados indícios financeiros e patrimoniais considerados relevantes. A investigação menciona empresas, contas de terceiros, imóveis e operações com dinheiro em espécie. Também aponta repasses superiores a 11 milhões de reais à esposa do senador. Esses valores, por si só, não provam uma origem criminosa, mas a polícia precisa mostrar, então, de onde vieram, né? Por que foram pagos e quem era o beneficiário real. O ponto central é a possível conexão com as fraudes contra aposentados e pensionistas. Essa ligação não pode ser presumida. Precisa ser demonstrada com documentos, com fluxos financeiros, com mensagens.
A decisão de André Mendonça afirma que os elementos apresentados superam o campo das conjecturas. Isso justifica o prosseguimento das diligências. Mas não significa que o Supremo já tenha declarado a culpa dos envolvidos. O padrão para autorizar uma busca é diferente do exigido para condenar. Politicamente, o caso tem um peso adicional. O Everton Rocha é um dos vice-líderes do governo no Senado. Essa posição não torna o governo responsável pelos atos investigados, né? Culpa aí não se transmite por aliança partidária, mas a proximidade com o Palácio do Planalto aumenta a obrigação de transparência. O governo precisa deixar claro que não vai haver blindagem política. A oposição, por outro lado, tem o direito de cobrar explicações, né? Mas não deve transformar a investigação em uma sentença antecipada. O mesmo critério precisa valer para aliados e adversários. Nem proteção para quem está no governo, nem condenação sem provas para quem está sob suspeita, né? O fato de a Polícia Federal investigar um aliado governista também merece ser observado. Ele mostra que as instituições podem atuar mesmo quando o alvo tem influência política. Agora o teste será a continuidade da apuração. Não basta fazer buscas e produzir manchetes. É preciso analisar o material apreendido, seguir o dinheiro e oferecer denúncia, caso haja provas. Se não houver, o inquérito precisa também reconhecer isso, né? A sociedade tem direito a uma resposta sobre esse repasse, né? A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, a gente entende. Agora, para um aposentado, né, R$50 podem representar remédio, alimentação. Por isso, qualquer suspeita de enriquecimento ligada a esse dinheiro é gravíssima. A conclusão nesse momento deve ser equilibrada. Existem indícios que justificam uma investigação profunda. Ainda não existe condenação, mas cabe à defesa explicar as movimentações. Cabe à polícia provar as hipóteses. E cabe à política não atrapalhar nenhum dos lados. Sem blindagem, sem linchamento, sem impunidade. E agora a gente muda de assunto porque a estiagem já está mobilizando as autoridades em Rondônia. Em Porto Velho, representantes de órgãos municipais e estaduais se reuniram para definir estratégias de prevenção e resposta aos impactos da seca. O objetivo é reforçar o planejamento para reduzir os efeitos das queimadas, da piora da qualidade do ar e dos prejuízos à população durante o período mais crítico do verão amazônico. Representantes de secretarias municipais e instituições parceiras participaram da reunião do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Estiagem. O objetivo foi avaliar o cenário climático atual e aliar medidas que garantem uma resposta rápida aos desafios provocados pelo período da seca. Entre as prioridades estão o monitoramento das condições climáticas, o fortalecimento das ações preventivas e a integração entre os órgãos responsáveis pela proteção da população, do meio ambiente e da infraestrutura urbana. O planejamento também busca minimizar os impactos das altas temperaturas, da baixa umidade do ar e prevenir o aumento das queimadas. Nós fizemos um trabalho de telemetria para acompanhar as grandes cheias, até porque os fenômenos são cada vez mais abruptos e intensos, isso é, cheias que infelizmente acometem o isolamento da nossa comunidade ribeirinha e existem alterações de distrito a distrito pela cheia, pelo volume de água e pelo nível do rio, isso é, com 14 metros, por exemplo, Nazaré está totalmente tomada pela água, diferente de outros distritos. E também em relação à seca, para não ter o isolamento dessas comunidades e para que a gente consiga diminuir esse impacto. A atuação integrada entre os órgãos municipais é considerada fundamental neste período mais crítico da estiagem, com planejamento antecipado e monitoramento constante. Hoje nós temos duas fases, nós temos duas metodologias. A primeira é a implementação ou ampliação dos poços que já existem. O segundo é a questão das entregas que são feitas nas comunidades que são atingidas pela seca, tanto com água, com hipoclorito, com ceifa básica.
Esse período, com certeza, são as famílias que ficam isoladas, que ficam sem acesso à água, sem acesso à comida, e elas são as mais atingidas, tanto na questão da pesca quanto na questão das suas plantações. O Comitê Interinstitucional continuará acompanhando a evolução das condições climáticas e poderá adotar novas medidas conforme o cenário da estiagem evoluir. A recomendação é que a população também faça sua parte, evitando queimadas, economizando água e seguindo as orientações dos órgãos de fiscalização. E o Boa Tarde Brasil fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mas não sai daí porque tem notícias 24 horas aqui no seu canal NC News 10.2. Até amanhã.